bioinsumos e bioenergia, como superar a burocracia e conseguir avançar. E o nosso primeiro panelista é o deputado federal Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da FPA na Câmara, e ele que traz o tema Lei dos Bios, inovação ou retrocesso? Bem-vindo. Bom dia, gente. Agora sim, valendo. Começa a contar o tempo. Parece debate eleitoral, né? Conta o tempo aí, volta aí para mim. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Júlio, show. Uma felicidade poder estar com você aqui. Estou muito contente com essa oportunidade. Jaque, parabéns, conteúdo maravilhoso. Quando eu comecei a conversar com você, eu imaginava que fosse bacana, me surpreendi. Estou sentado aqui, aprendi uma barbaridade. Vou tentar ficar o máximo que eu puder aqui para fazer. Aí me passaram o microfone e me disseram, está aqui o passador. E a minha apresentação está aqui. E eu vou deixar com você. Pedir a você que disponibilize para todos aí. Tem dados interessantes feitos pela nossa equipe, tem comparativos interessantes, mas eu vou me permitir aí, e vou ser disciplinado nos 15 minutos, agora só falta 14, eu vou responder a pergunta que me foi feita sobre bioinsumos e bioenergia, dificuldades de implementação. Mas eu vou roubar 5 minutos iniciais para falar uma outra coisa, porque eu fiquei muito tentado na abertura. A abertura deu um painel de poder público, iniciativa privada, os desafios de comunicação, e eu vou dizer alguma coisa que poderá ser óbvio. Milton Nascimento, na música O Índio, ele fala assim, surpreenderá a todos por ter estado oculto quando terá sido sempre o óbvio, tá certo? Mas eu me permito dizer umas obviedades, porque eu acho que ao final daqui nós vamos tentar traçar uma narrativa. E eu vou falar não porque falo em meu nome, mas porque tenho o privilégio de representar a Frente Parlamentar Agropecuária. O que é esta frente? É uma frente composta, e é a maior frente do Congresso Nacional. Eu sou o vice-presidente, o presidente é o Pedro Lupion. Nós fazemos uma dobradinha que, graças a Deus, tem bem funcionado na defesa dos temas mais relevantes aí para o setor, e nós temos atuado lá. Então, eu queria, me permitam, ressaltar 5 questões óbvias. Produção e preservação. Dá para aumentar a produção e preservar? Sim. As respostas foram dadas aqui, mas isso precisa ser um mantra nosso. Nós precisamos repetir exaustivamente, para que a juventude possa, inclusive, se contrapor a uma série de questões que, muitas vezes, são difíceis e parecem não ser óbvias. Segundo, nós decidimos produzir alimento. Os maiores de proteína, está aqui o time da JBS, maravilhoso, falaram aqui, do mundo. Primeiro de bovino, segundo de aves, quarto de suíno, tá certo? Mas nós decidimos ir além. Além de proteína e grãos, produzir fibras, além disso, nós decidimos ir além, produzir energia. Essa é a grande novidade. O agro produz energia. E a pergunta é o seguinte, porque isso nós enfrentamos há 15 anos em todos os fóruns internacionais. O Brasil, quando decide produzir energia a partir do agro, está comprometendo a segurança alimentar. Não. Nós avançamos na produção, somos o sustentáculo da segurança alimentar e conseguimos produzir energia. Dá para combinar. Terceiro aspecto, rivalidade campo-cidade. Eu gosto, já foi festejado aqui, uma presença muito importante das mulheres, protagonistas, bacana, o evento foi extraordinário, recentemente feito, mas tem uma outra marca aqui, uma presença de juventude, tá certo? Hoje, se você pega o perfil de idade do produtor europeu, 60 e tantos anos, do americano, 50 e poucos, qual o perfil do produtor rural brasileiro? 30 e poucos anos. É isso. Ou seja, nós estamos quebrando aquela questão. O que tem a ver com isso? Tem a ver com a questão sobre o campo. O campo é escravagista. Não. As relações no campo trabalhista são modernas. O grau de formalização do trabalho no campo é superior ao grau de formalização nas grandes cidades. 2. O campo é atrasado. Não.
é inovador. Hoje, metade dos aplicativos para a produção que surgiram nos 2 últimos anos, mais da metade, são destinados à produção agro. É um sintoma disso extraordinário. O campo é compromissado com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Então, as práticas imensas que foram descritas e o compromisso assumido. E a organização, está aqui o nome, que é da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Falou a Cochupé, tá certo? E nós temos um exemplo de organização que é importante de distribuir oportunidade. E quando premiamos aqui a Santa Cruz agora, nós enfrentamos uma outra questão. Muitas vezes tentaram ideologizar as relações. Agricultor familiar é inimigo do produtor de escala. Pequeno não dialoga com o médio e com o grande. Alguns ainda tentam vender essa narrativa ideológica, mas ela está cada vez mais enfraquecida, fragilizada, são complementares. O pequeno tem a sua especialidade. O médio tem uma outra vocação e o grande tem uma outra característica. O Brasil mostrou que é possível combinar isso. Tenho que estar, vou correr aqui para não falar do bioinsumo e do bioenergia, vou falar, mas eu devo prestar contas sobre algumas questões legislativas que são importantes. Porque muitas vezes vocês trabalham para suar na produtividade. Eu estou vendo tantos campeões aqui, devia mencionar cada um, se tem muitos amigos aqui, mas vou escolher 2. Me permito, a cadeia do leite que está tão bem aqui, está aqui o Carlos. 100 mil litros por dia, tá certo? Com bem-estar animal e com respeito a todas as normas. Pelo amor de Deus, isso é a vida. E está aqui o meu amigo Marcelo, tá certo? O Marcelo dirige um projeto que esses não são todos que sabem, vão saber. A Selen, lá é Macaúba, lá na região mais dura, de menor renda da Bahia e do norte de Minas. Vai produzir Macaúba, vai plantar. Sabe quanto, Jaque? 180 mil hectares. 180 mil hectares de Macaúba. E vai produzir, sabe o que lá, gente? SAF, combustível sustentável de aviação. É esse o país que nós estamos falando. É essa a situação. O que nós temos que fazer lá no Congresso? Garantir regras para que esse trabalho possa continuar. Por isso que essa semana passada foi extraordinária. Demorou 12 anos para que o Código Florestal, que é o nosso, a legislação ambiental mais dura do mundo, tá certo? Mais rigorosa, sem paralelos. Na COP30 nós vamos apresentá-la e pedir que os outros países a sigam, tá certo? E seria já extraordinário, né? Nós vencemos o último óbice, o questionamento jurídico que havia, porque no voto que foi discutido tinha o conceito de identidade ecológica e se viu que não era isso e se permitiu agora a compensação de biomas. Isso vai fazer com que nós possamos definitivamente implantar o nosso Código Florestal. E isso é uma coisa que é extraordinária, é muito importante para a gente fazer. Mas tivemos alguns avanços recentes aí, importantes. Eu menciono a Lei dos Defensivos, que é importante, nova reforma. Daqui a pouco vai dialogar com a Lei dos Bioinsumos. Nós tivemos os FIAGROS e nós temos questões pela frente aí. Eu mencionaria 2, o Azael já as mencionou, mas só para frisar, que é a questão do marco referente a seguros, tá certo? É muito importante avançarmos nisso, e agora incorporando, inclusive, o componente de risco climático, para que a gente possa introduzir isso e ter, com isso, a garantia. E segunda questão, o mercado de carbono. Nós que temos defendido, muitos sabem, eu presido a Comissão de Transição Energética da Câmara, nós fizemos agora o marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono, entro agora no combustível do futuro, que tive a honra de ser o relator, tá certo? E nós temos trabalhado também para que isso, tá certo, possa se desdobrar depois na nossa participação no mercado de carbono. Nós optamos, num primeiro momento, pedimos, porque não há paralelo no mundo, o único local no planeta em que mercado de carbono compulsório para o agro funciona é na Nova Zelândia,
os parâmetros que há hoje internacionais para isso, para poder fazer a mensuração exata, inexistem. Por isso que nós conseguimos recentemente uma verba adicional. A Silvia da Embrapa está aqui, a Roberta, está aqui o Jean Paulo, que também falaram, e outros representantes da Embrapa aqui, estão constituídos já um grupo intersetorial para nós definirmos parâmetros para a agricultura tropical, para a agricultura de zona temperada, que é o que nós praticamos aqui no Brasil. Precisa ter parâmetro para poder entrar no mercado de carbono. E quando tivermos, nós queremos participar. Porque o agro do Brasil, com as práticas que tem, boas práticas, com os cuidados que tem, bons cuidados, não temos dúvida que o setor agro será, ao contrário de equivalente, e aí combatendo o desmatamento, como nós temos feito, será possível mostrar que a nossa produção sequestra carbono. É isso que faz a nossa produção. Foi dito aqui na produção da soja, outros exemplos virão nesse sentido. Todo o trabalho de pecuária no sentido da sustentabilidade deixam isso muito evidente. Combustível do futuro. Combustível do futuro demarca um novo momento. O Brasil reforça o seu protagonismo nessa área. Nós vamos avançar na questão do etanol. E o etanol tem uma característica muito recente e muito entusiasmante. Era da nossa cana, continuará sendo da cana, mas é do milho também, é do triticale, do trigo no sul, e nós vamos cada vez adicionar mais. A nossa matriz energética é mais limpa. Todos nós sabemos do caminho dos países desenvolvidos, mas a nossa matriz de biocombustível vai crescer ainda mais, portanto, nós vamos continuar a ser uma referência para isso. Ampliar a mistura do etanol. Biodiesel. Está aqui mais uma vez o setor da pecuária. Hoje parte daquilo que é o bio no diesel, isso tem um impacto extraordinário econômico. Muitos não sabem, o Brasil hoje importa 26% do diesel que consome. Foi dito na palestra inicial aqui, por uma das pessoas que disseram, acho que foi o Tirso, que o Brasil é o quinto maior exportador de petróleo hoje do mundo, mas importa diesel, pelas peculiaridades e pela nossa capacidade baixa de refino, tá certo? Nós podemos avançar isso, essa dependência seria maior, o impacto ambiental maior, não fosse o biodiesel. Hoje é 14, vai a 15, vai a 20, depois nós vamos evoluir a 25%. Óleo vegetal e gordura animal como fontes para produzir isso. Biometano. O Brasil, na conferência de Glasgow, na COP de Glasgow, foi daquele que perfilou entre os países do mundo que assinaram um compromisso de redução da emissão de gases metano, CH4. Tá certo? Muito importante, você bem sabe. É o CO2, mas o metano é muito mais impactante do ponto de vista de gás de efeito estufa. Nós estamos fazendo isso. E a questão do biometano que virá é evitar que os aterros emitam, é evitar que os confinamentos, que as granjas, que a produção nossa de celulose emita, é dar uma destinação nobre, Miguel Daúde, a esse excedente que nós temos aí, tão importante, convertê-lo nisso. Já há um mandato de mistura no gás natural, isso vai num crescendo e tem também uma virtuosidade muito importante do ponto de vista ambiental. Trata, além disso, do combustível sustentável de aviação, né? Eu não vou falar do diesel verde, da captura e estocagem de gás carbônico, isso vai ficar para outro momento, que se for convidado, virei aqui, mas quero destacar que nós estamos prestes, e aí 1 minuto e meio que me resta, tá certo? A evoluir também no projeto sobre bioinsumos. Qual foi o grande desafio? Primeiro, unânime, ampliar a presença dos bioinsumos no Brasil. Nós estamos falando dos bioestimulantes, nós estamos nos referindo a outros produtos mais que têm essa finalidade, mas todos de origem do bio, tá certo? O Brasil, nesse mercado que cresce internacionalmente, foi dito aqui, para substituir fertilizantes, estimulantes de origem química, para ser o uso do orgânico, o de origem biológica, o mundo cresce, a UPL tem feito um esforço, inclusive, muito importante, foi aqui destacado, mas o Brasil é o país que mais cresce nesse sentido. 21%
é o crescimento médio de uso de bioinsumos que nós temos tido. Teve um papel muito grande a ministra Tereza Cristina, querida, quando ele editou o decreto 10375, Programa Nacional de Bioinsumos. Mas nós precisamos dar consistência a isso. Qual foi o desafio? E aí eu estou olhando para a ProSoja e estou olhando para os produtores. Era como conciliar a indústria com o produtor. O produtor que já produz on-farm, tá certo? Com que regras, com que cuidados? A indústria que justamente pleiteia o seu direito de patente, porque faz todos os investimentos, quer colocar o seu produto. Chegamos num bom tempo. Está praticamente consolidado o texto. Há um texto de iniciativa do senador Jacques Wagner, que aprovado no Senado é a base. Há um texto do deputado Zé Vitor, que também faz. A CropLife faz na próxima quarta um grande encontro em Brasília. Nós vamos terminar de arredondar o texto. O relator é o deputado Sérgio Souza. Na reunião de ontem da FPA, nós já temos consenso em 95% do texto, ou seja, criamos as condições para que nós possamos rapidamente votar esse dispositivo. A lei dos bioinsumos se soma a essas outras matérias legislativas, e qual a intenção é, tá certo? Passei 1 minuto, tá certo? Para dizer a vocês que continuamos confiando no agro que é moderno, inclusivo, comprometido ambientalmente, e que nós queremos que o Brasil constitua uma narrativa conjunta para que na COP30 em Belém, o ano que vem, começa agora na ida ao Azerbaijão daqui a pouco, daqui a 2 semanas, nós possamos ter não o rabo abanando o cachorro, mas o cachorro abanando o rabo. Problemas temos, vamos enfrentá-los. Contradições temos que trabalhar, tá certo? Mas não há como o Brasil se apresentar ao mundo de outra forma. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. O Brasil tem uma matriz de combustíveis sem paralelos. O Brasil tem um agro que é sustentável, inovador, com boas práticas e com harmonia interna. E é esse o Brasil que precisa ser apresentado ao mundo. Vamos trabalhar para isso e o Planeta Campo contribui extraordinariamente para esse momento. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada.